Boa tarde, pessoal! Uma excelente terça-feira a todos vocês. Nesse vídeo vamos falar sobre a reforma tributária. Vocês devem estar acompanhando que desde o final do mês passado, no dia 30 de julho, foi reinstalada no Congresso Nacional uma comissão mista que reúne 25 senadores e 25 deputados para discutir a reforma tributária. Existe atualmente duas propostas de emenda constitucional sobre a reforma tributária tramitando simultaneamente, uma na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45/2019, e outra no Senado Federal, a PEC 110/2019. A ideia dessa comissão mista é exatamente tentar unificar essas duas propostas, incluindo também na discussão a proposta que foi apresentada na semana passada pelo governo federal. E para marcar essa retomada dos trabalhos, aconteceu no último dia 5 de agosto uma reunião dessa comissão mista que durou quase 6 horas e contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que ele apresentou a ideia do governo para essa reforma tributária. O plano proposto pelo ministro da Economia pretende dividir a reforma em blocos para que os temas sejam discutidos e votados separadamente. Vamos ouvir a explicação do ministro Paulo Guedes sobre essa estratégia e qual é o primeiro passo do governo nesse sentido. E agora, retomando os trabalhos com essa comissão mista sobre a reforma tributária. Então, o nosso primeiro passo, e eu digo dentro do que foi combinado com os líderes e com o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, nós retomamos a reforma com um espírito, dentro do combinado, completamente construtivo. Em vez de mandarmos uma PEC que pudesse colidir com duas outras PECs que já estão no Congresso, a PEC do deputado Baleia Rossi, de um lado, que aborda os impostos sobre consumo, de outro lado, a PEC que está no Senado, do ex-deputado Rauli, que aborda outros impostos sobre consumo, impostos indiretos, imposto de renda, ela é mais ampla. Nós vamos mandando, então, as nossas propostas para que sejam analisadas pela comissão mista e sejam, então, ou modificadas, ou melhoradas, ou encaixadas pela comissão mista, tendo também, por comparação, o que já está na Câmara de Deputados e no Senado. O nosso primeiro movimento, então, o nosso primeiro passo nessa direção é exatamente o primeiro grande imposto sobre consumo, que é um tormento, é parte do manicômio tributário brasileiro. Para os senhores terem uma ideia, só a extinção do PIS/COFINS extingue 100 regimes especiais, que tornam absolutamente inóspito o ambiente empresarial brasileiro. A PEC 45 propõe o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria o ICMS, que é o imposto estadual, o ISS, que são os impostos municipais, e o PIS/COFINS, que é o imposto federal. Nós, desde a campanha, defendemos o IVA dual. Na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, nós sempre falamos e defendemos o IVA dual. O Imposto sobre Valor Adicionado é um imposto que foi criado em meados do século passado, basicamente para cobrir uma tributação mais efetiva, mais simples, que isentasse exportações, que fosse para o destino em vez de a origem, para evitar acúmulos, cumulatividade no sistema tributário. Foi um imposto que teve grande sucesso, está no mundo inteiro. O nosso primeiro passo é exatamente a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o IVA federal. Isso deverá ser acoplado
aos IVAs estaduais, formando, então, o IBS, que é o projeto que está aí na PEC 45, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A contribuição é a parte federal, o imposto vai, após acoplar as partes estaduais e a parte federal. Eu dou apoio total, a equipe econômica, o Ministério, apoiam totalmente essa versão mais ampla de acoplar. Eu espero, não só das nossas conversas com as equipes dos governadores, que tem acontecido, hoje à tarde, eu repito, vai haver mais uma reunião, deve ser a sexta, porque foram 2 no ano passado e essa é a 4ª já desse ano. Nós vamos estar reunidos, discutindo e conversando exatamente sobre como fazer esse acoplamento. Agora, nós temos que respeitar o espaço dos governadores. Eles é que têm que decidir se querem vir juntos ou não. E o Legislativo, então, determinar a acoplagem ou não. O senador Roberto Rocha, que é o presidente dessa comissão mista, avaliou essa estratégia do governo. Vamos ouvir o posicionamento do presidente da comissão da reforma tributária. Olha, essa proposta do governo, a gente já tinha conhecimento já de algum tempo, tanto que na PEC 110 do Senado, da qual eu sou relator, e já apresentamos há algum tempo o nosso relatório na CCJ, ela contempla o IVA dual, o IVA para o governo federal e um IVA para os governos estaduais e municipais, que é com o ICMS mais o ISS. E no sistema eletrônico, é claro que cada um, na hora de tributar, vai para o seu federal ou para o estado ou para o município. Assim como a gente também já contemplou a questão dos impostos seletivos. Esses conteúdos, esses interesses do governo federal, a gente já tinha conhecimento de alguns que já vem dialogando há algum tempo e já contemplamos na PEC 110. Esperamos também contemplar agora na PEC que a gente chama de 110 mais 45, PEC 155. Ontem, dia 10, no evento Biodiesel Week, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, também defendeu a realização da reforma tributária. Vamos ouvir o que ele disse. Brasileira. O sistema tributário brasileiro hoje, ele tributa a produção, tributa investimento, tributa exportação, né? Quer dizer, significa que a gente exporta com menos competitividade, na maioria das vezes, pelo efeito cumulativo de muitos tributos que ainda existem. O sistema tributário brasileiro foi longe demais em relação àquilo que tira da sociedade. Então, acho que o primeiro passo é organizar os impostos de bens e serviços e depois a gente caminhar para as outras distorções sobre a renda. Nós aqui do Montanari Negócios vamos seguir acompanhando todas as discussões e desdobramentos da reforma tributária e sempre que tivermos novidades vamos publicar por aqui, ok? Por isso, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.